A graça salvadora de Cristo Jesus seja com cada um na manhã de hoje, para a glória do seu santo nome. Meus irmãos, há apenas uma nota. Nós já estamos pastoreando no sul de Minas há basicamente 7 anos, mas não somos mineiros. Apenas o Mateus é mineiro. Nós somos baianos da região ali do interior da Bahia, a região de Irecê, a Estrada do Feijão, mais precisamente João Dourado. Esses dias que estamos passando aqui em Aracaju, estamos nos sentindo basicamente em casa, tão próximos, né? Graças a Deus. Convido os irmãos, queridos, a abrirem a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 12. Do versículo 3 ao versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Que Deus nos abençoe, que o Senhor, na sua infinita graça, aplique a sua santa palavra no coração do seu povo, no coração da sua igreja. Vamos orar mais uma vez ao nosso Pai. Deus, obrigado em nome de Jesus por esta manhã, por este dia precioso, o dia do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque somos o teu povo, amado por ti, eleito antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa alegria, pelo prazer
de servirmos ao Senhor e de nos conscientizarmos de quem nós somos em Cristo Jesus. Fica com o teu rebanho nesta manhã. Abra-lhe o entendimento e a compreensão da tua palavra, para que todos nós, cheios da tua verdade, saiamos daqui plenos, repletos, convictos daquilo que o Senhor mesmo tem feito por meio de teu Filho Jesus em nós. Nós oramos a ti em nome dele, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quem é você, meu irmão? Qual a sua identidade? Quem você é? Nesse mundo tão complexo, tão complicado, no mundo marcado por prazeres, mas ao mesmo tempo marcado por tragédias, corrupções, sistemas corrompidos, quem você é neste planeta, nesta terra? Saber quem nós somos é muito importante para a nossa trajetória cristã, para esta realidade, para este mundo. Definir a sua identidade é imprescindível, é fundamental para uma postura correta e santa na presença do nosso Deus. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira epístola a uma igreja perseguida, a uma igreja que está sofrendo oposições, perseguições, lutas, por causa do nome de Cristo. Se você fizer uma leitura do capítulo 4 desta epístola, você perceberá que Pedro não escreve para um povo que está vivendo uma paz, está vivendo tranquilidades, mas ele escreve para um povo que ele chama de forasteiro. Um povo que está sendo duramente perseguido, em consequência da sua fé e do seu amor para com o Senhor Jesus. No versículo 1 da nossa epístola, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A palavra dispersão, parece-nos que Pedro está escrevendo especificamente a sua epístola para judeus que foram dispersos pelos mais diversos cantos da Ásia Menor. Mas a verdade é que a palavra forasteiros não identifica apenas o judeu que fora perseguido e que agora está distante da terra de Jerusalém, da Judéia. Não são apenas judeus espalhados pela Ásia Menor, judeus que estão distantes da terra prometida, mas o apóstolo Pedro usa esta palavra forasteiros no sentido muito amplo. Não só judeus perseguidos, não só judeus cristãos, mas também gentios, alcançados pela graça de Deus. A sua carta não é direcionada apenas para judeus, mas também para gentios. O versículo 18 do capítulo 1 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram.
Esse não era o costume dos judeus, mas era uma prática mais especificamente gentia. Isso nos mostra que o propósito desta carta é encorajar judeus e gentios que estão sendo perseguidos, duramente perseguidos, pelas autoridades daqueles dias. As perseguições eram muito comuns no primeiro século. Cristãos eram perseguidos por conta da sua fé. E justamente por isso, o apóstolo Pedro escreve para encorajar esses irmãos em face à oposição que eles estavam vivendo. E aqui no capítulo 1, no texto que nós acabamos de ler, Pedro, melhor dizendo, ele escreve demonstrando especificamente qual é a identidade desta igreja neste mundo. Primeiro, a igreja, ela é forasteira, peregrina, ela não é daqui, ela não pertence a essa esfera, ela pertence a um outro mundo, a uma outra realidade. Mas ela deveria continuar vivendo nesta vida, em paz, confiante, corajosa, e tendo um procedimento correto, santo, em meio a toda essa estrutura. Um procedimento correto na sociedade, um procedimento correto na família, um procedimento correto em face à oposição, um procedimento correto, santo, em relação às autoridades. Vocês são forasteiros, mas devem viver aqui de forma correta, de maneira que Deus seja glorificado. Para isso, o apóstolo Pedro, então, passa nos versículos primeiros deste capítulo a mostrar qual é a identidade da igreja. E a partir de então, da sua identidade, que é justamente a grande salvação operada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e por meio da sua ressurreição, a partir de então, quais são as implicações dessa identidade? As implicações é justamente uma vida, ou a implicação é justamente uma vida de santidade. É o que nós teremos a partir do versículo 13. E no versículo 1, ou no versículo 3, ele começa então demonstrando o motivo da sua adoração, porque ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com um louvor. E qual é o motivo desse louvor? A grande misericórdia operada por Deus em Cristo Jesus em favor do seu povo, em favor de você e de mim. E baseado nisso, eu gostaria de pregar nesta manhã sobre o seguinte tema: regenerados segundo a misericórdia de Deus. Regenerados segundo a misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, somos regenerados segundo a misericórdia de Deus para uma viva esperança. Regenerados segundo a misericórdia de Deus para uma viva esperança. Veja, o versículo 3 continua dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança na qual o apóstolo Pedro descreve aqui não se refere meramente a uma esperança futura,
algo que está lá adiante. Mas a esperança na qual o apóstolo descreve é uma esperança para o presente momento, para a presente hora. A igreja estava sendo perseguida e precisava de quê? De uma esperança. Mas essa esperança é viva, porque a igreja renasceu para uma nova esperança, para uma esperança viva. O renascimento desta igreja promoveu especificamente esta esperança que é viva. A palavra regeneração aqui no nosso texto é a mesma palavra para novo nascimento. A igreja renasceu em Cristo, por meio da morte e por meio da ressurreição. Ou seja, pessoas que não tinham esperança, pessoas que não tinham vida, que estavam mortas nos seus delitos e nos seus pecados, essas pessoas foram alcançadas por graça e misericórdia para uma nova esperança, ou para uma viva esperança. Mas o que significa uma viva esperança? Uma viva esperança, com que Pedro está contrapondo? Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo 2, o texto que foi lido ontem à noite, pelo reverendo Alan Kleber, nós perceberemos nesse texto, o que Paulo fala ali acerca da esperança. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Ele diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo, em Efésios, escreve para pagãos. Não havia esperança. Sem Cristo no mundo, não havia esperança. E eu gostaria de fazer a leitura aqui do que um filósofo escreveu no 3º ou 4º século antes de Cristo acerca do homem, acerca dessa ideia de esperança. Esse homem filósofo se chama Sófocles. Ele disse o seguinte: não nascer é inquestionavelmente a melhor fortuna. Em segundo lugar, o melhor seria isto: logo que a pessoa nasceu, deveria voltar a toda pressa para o lugar onde veio. Por quê? A melhor fortuna seria não nascer. Mas ao nascer, a melhor coisa seria voltar de onde você veio, ou seja, morrer. Porque essa era a compreensão do mundo naqueles dias sem Cristo. Não há esperança. Mas Pedro diz que, segundo a muita misericórdia de Deus, fomos regenerados. Fomos alcançados por graça e misericórdia. Nascemos de novo, ganhamos uma nova vida. Para quê? Qual finalidade? Qual propósito? Uma esperança viva. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que essa esperança não nos decepciona. Não se trata de possibilidade, de probabilidade, mas se trata especificamente de algo concreto, glorioso, certo, infalível. Quando nós tratamos das coisas que nós queremos que aconteçam, por exemplo, uma partida de futebol, quando alguém nos pergunta quem você acha que vai ganhar tal partida, geralmente nós falamos: a minha esperança
é que o time X ganhe a questão, ou ganhe a partida. Geralmente o conceito de esperança é reduzido a desejos, a vontade. O que eu queria é que o time X ganhasse a partida. Mas quando a Bíblia ela fala de esperança, a Bíblia não fala de possibilidade, de probabilidade, mas ela trata de uma questão certa. Fomos regenerados para uma esperança que é viva, certa, infalível. E é acerca dessa esperança que nós devemos explicar. Quando alguém nos abordar, Pedro diz que é acerca dessa esperança que nós devemos responder. Da certeza, a certeza da nossa esperança. Ela não falha. E ela é a razão da nossa existência, a razão da nossa vida. Ainda ontem, nós estivemos orando pela vida, pela vida da família da Evelyn, falecida tão tragicamente aqui em Aracaju. Irmãos abatidos pela tragédia da morte dessa menina, jovem de 20 anos. Qual o consolo para nós, irmãos? Essa viva esperança. A viva esperança que o Senhor Jesus nos outorgou por meio da sua morte e da sua ressurreição. Na ressurreição de Cristo nós temos todas as nossas vitórias, todas as nossas conquistas. Somos mais que vencedores. Temos a esperança de uma pátria celestial. Temos esperança ainda no mundo tão caótico como esse que vivemos, de pessoas irresponsáveis. A esperança de um reino eterno, livre de qualquer mácula e de qualquer contaminação. Nós temos a esperança da glória de Deus, que se manifestará de forma plena e completa no retorno do Senhor Jesus, onde estabelecerá definitivamente o seu reino neste planeta, transformado, redimido pela sua graça e pelo seu poder. Como cristão, você foi regenerado segundo a misericórdia de Deus para uma esperança viva. Mas em segundo lugar, você foi regenerado segundo a misericórdia de Deus para uma herança segura. O versículo 4 nos diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Fomos alcançados pela misericórdia de Deus para vivermos com esperança, mas também para uma herança segura. Perceba que o apóstolo Pedro, ele está constantemente demonstrando para este povo, encorajando-o, deixando muito claro que esse povo não pertence a essa terra. Nossa herança não está aqui, mas a nossa herança está nos céus. A nossa herança está em Cristo.
a nossa herança. Por diversas vezes, os Salmos deixam muito bem claro que Deus é a porção da nossa herança. Ele é a nossa herança. A salvação conquistada por Jesus Cristo é a nossa herança. E essa herança, ninguém pode roubar, ninguém pode arrancar, porque ela está segura na obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A obra representativa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Perceba qual a descrição que o apóstolo Pedro nos dá dessa herança. Para uma herança incorruptível. Ou seja, uma herança imperecível. Uma herança imortal. Essa herança é eterna. Ninguém pode arrancar de nós. Mas essa herança também é sem mácula, intocada, pura, livre de qualquer corrupção, de corrosão. Ela é pura, mas ela também é imarcessível. Ela não perde o seu brilho. É isso que significa a palavra imarcessível. É como uma flor que abrochou, mas que não perde o seu brilho, preserva a sua beleza, ela não murcha. A nossa herança não murcha, não perde o seu valor e a sua beleza. Ela é eterna, ela é intocada ou intocável, e ela não perde o seu brilho, a sua beleza. A palavra herança é uma palavra muito comum para o judeu, e o judeu compreendia muito bem a ideia de herança. Por quê? Qual é a herança para o judeu? A herança para o judeu era justamente a terra prometida. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa era a herança de Deus para Abraão. Mas essa herança era apenas uma tipologia, apenas um símbolo da herança que seria conquistada por Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso descanso eterno. A herança de Israel, por diversas vezes foi atacada, por diversas vezes foi contaminada pela idolatria, por diversas vezes foi roubada. 722 os assírios entraram em Israel, nas 10 tribos, e destruíram, arrasaram completamente o reino norte. Em 605, os babilônicos também entraram no reino sul e queimaram o templo e derrubaram os muros. Em 587, os muros, o templo, tudo foi queimado e arrasado pelos babilônicos. Uma herança que foi corrompida, invadida, mas a herança conquistada por Cristo, ninguém pode arrancar de você, ninguém pode destruí-la ou maculá-la. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos acumular tesouros nos céus, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode invadir e corroer o nosso tesouro. Não devemos colocar o nosso coração nesta vida, não devemos colocar o nosso coração nesse mundo, porque a nossa herança não está aqui, a nossa herança está em Cristo Jesus. Ele é a garantia de uma vida plena, de uma vida feliz.
porque nele nós estamos guardados. O versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Quem é que tem essa herança? Todo mundo? Não. Apenas aqueles que foram eleitos, regenerados segundo a misericórdia de Deus. Conforme o versículo 5, aqueles que são guardados pelo poder de Deus. A palavra guardar aqui é uma palavra militar, é proteger alguém do perigo. Mesmo em meio a todas as nossas lutas, nós somos guardados do perigo pelo poder de Deus. É para você, meu irmão, é para mim, para nós, que temos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé que foi dada e entregue por Ele mesmo, pelo Espírito Santo, que é derramado no nosso coração, que é derramado em nós, para a salvação, preparada para revelar-se quando? Agora. Já se revelou em Cristo, mas se revelará plenamente quando o Senhor Jesus retornar. É por isso que nós sofremos ainda, morremos, pecamos, padecemos em consequência das oposições, porque nós vivemos o já somos salvos, mas ainda não plenamente salvos, porque ainda pecamos, ainda morremos, ainda sofremos, mas no grande dia da revelação de Deus em Cristo Jesus, seremos plenamente salvos da morte e do pecado, dessa natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Já parou para pensar? Você tem uma viva esperança, mas você tem uma herança segura também. Eu sei que as lutas que nós vivemos aqui são difíceis, mas talvez seja por essa razão que o grande reformador João Calvino disse que às vezes as lutas e as enfermidades nos acometem para que o nosso coração não esteja posto nessa vida, para que a nossa esperança não esteja posta aqui, porque nós não somos daqui. Mas regenerados segundo a misericórdia de Deus, em terceiro lugar, para uma salvação exultante. Para uma salvação exultante. Versículo 6, nisso exultais. Nisso exultais, no quê? Exultais justamente nesta regeneração segundo a misericórdia de Deus. A nossa exultação a nossa alegria está embasada e focada especificamente na regeneração, no novo nascimento, que o próprio Senhor Jesus, pela sua morte e ressurreição, nos concedeu. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, em comparação com a salvação, em comparação com a eternidade, certamente os sofrimentos que você tem enfrentado nessa vida é por breve tempo. Não se compara às coisas por vir, diz o apóstolo Paulo. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja, no versículo 12 do capítulo 4, que o apóstolo Pedro diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente
que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Veja que Deus não está dizendo que a aprovação aqui é para tentar o povo, que as lutas que estão acontecendo é para a tentação da sua igreja, mas é para a aprovação. Na salvação alcançada por Cristo, nós exultamos, nós nos alegramos, mesmo em meio às lutas e às oposições, às perseguições desta vida. Porque as lutas desta vida, as perseguições, elas têm como finalidade o teste, testar a nossa fé, avaliar o valor da sua fé. Porque é isso que Pedro diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para quê? Qual é a finalidade dessas provações? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Talvez as lutas, as perseguições que esta igreja enfrentou no passado foi para provar o valor da fé que nós desfrutamos. Ó viva fé! Nós cantamos há pouco a viva fé dos nossos pais. Nós olhamos para o passado e encontramos nos nossos irmãos uma força motivadora para continuarmos na nossa luta. Qual é a finalidade? Testar o valor da fé, mas também testar a persistência dessa fé. Veja, é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Não estranheis o fogo ardente que surge entre vós, para testar a fé de vocês. Ou seja, é uma fé duradoura, é uma fé persistente. Em meio à oposição, Deus testa o valor da nossa fé e a durabilidade da nossa fé. Para que tudo isso redunde em quê? Qual é o resultado final de uma fé valorosa, genuinamente cristã, duradoura? O propósito é a glória e o louvor de Jesus Cristo. Mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Jesus Cristo disse a Tomé: porque me viste e crestes? Mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Mas bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Pedro diz: vocês não viram, mas vocês creram. E esta fé, esta é uma salvação exultante, alegre, feliz. A única coisa que pode roubar a alegria dessa salvação, a exultação dessa salvação, é o pecado. Davi, no Salmo 51, pede a Deus para devolver-lhe a alegria da salvação. Que o seu adultério com Batseba, que o seu homicídio arrancou e tirou temporariamente. Não roubou a sua salvação, não arrancou a salvação, mas o abateu e o entristeceu tremendamente. O pecado é ele que pode minar essa alegria, mas não pode roubá-la, roubar a salvação de nós. Veja, em Cristo Jesus, nós fomos regenerados para uma nova, para uma viva esperança,
regenerados para uma herança segura, regenerados para uma salvação exultante. Mas segundo a misericórdia de Deus, nós também fomos, em último lugar, regenerados para uma salvação grandiosa. Para uma salvação grandiosa. Versículo 10: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Esta salvação foi pesquisada, foi questionada, foi indagada e inquirida pelos profetas, que a profetizaram para vós outros. E diz assim que eles investigaram atentamente, com todos os esforços, com toda a dedicação. Houve um empenho da parte dos profetas para conhecer, para entender qual o tempo, o kairós de Deus. Qual a ocasião desta salvação, quando ela se revelaria, quando ela seria inaugurada. Quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que a seguiriam. Lembra de Isaías 53, a mensagem, a profecia do servo sofredor. Isaías revelou o sofrimento de Cristo, a glória de Cristo. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles apóstolos que pelo Espírito Santo enviado do céu, no Pentecoste, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Algumas pessoas dizem que os anjos desejam pregar o Evangelho. Esse tem sido o ensino de algumas pessoas nessa passagem. Você tem que pregar o Evangelho, porque até mesmo os anjos desejam a pregação do Evangelho. Queridos, não é isso que o texto está dizendo. A palavra perscrutar, do texto grego, significa olhar com o pescoço esticado. Significa a curiosidade, o desejo atento de conhecer mais, de saber mais dessa salvação. Você consegue imaginar a grandeza da obra de Cristo na sua vida? Você consegue imaginar a sublimidade dessa salvação? Acerca dessa salvação, os profetas desejaram conhecer mais o tempo, as circunstâncias. Talvez seja essa a razão porque o Senhor Jesus Cristo disse que em relação aos profetas, João Batista era o maior dos nascidos de mulher. Ele é o maior dos profetas, porque ele contemplou o dia, o kairós de Deus, as circunstâncias nas quais esta salvação operou entre nós. Os profetas desejaram conhecer mais, saber mais. Os anjos anelam, desejam, curiosamente, conhecer mais. E essa é a sua salvação. Entregue a você por graça, misericórdia de Deus. Irmãos, ao tomarmos conhecimento de quem nós somos, certamente nós somos movidos e motivados a uma vida mais abundante na presença do Senhor. Se tomarmos consciência da nossa identidade em Cristo Jesus,
teremos procedimento correto na sociedade. Teremos um procedimento correto na família, o esposo com a esposa. Rejeitaremos e expurgaremos da nossa vida toda a velha natureza, pela graça de Deus, porque nós temos uma identidade, e a nossa identidade é a grande salvação operada por Deus em Cristo Jesus, para a sua glória e para o seu louvor. A Igreja Presbiteriana de Aracaju desfruta dessa identidade e dessa esperança viva, dessa herança segura, dessa salvação exultante e dessa salvação grandiosa. Que esta convicção nos ajude a termos uma vida ainda mais abundante na presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida que expressa e revela para o mundo a glória de Deus. Que Deus seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.